Fala pessoal, mais uma Matraca no ar. E hoje eu vou ser sincero, vai ser difícil começar o programa. A gente já teve um bastidor aqui com algumas emoçõezinhas, muitas histórias, muitos causos, né? E eu tenho uma satisfação muito grande de convidar, de ter como convidado hoje essas duas pessoas, que eu posso chamar de amiga e que de uma forma ou outra contribuiu e espero que ainda continue contribuindo muito para esse projeto nosso, que é o Matraca. Hoje eu tenho o prazer de ter como convidada aqui a Sheila Machado e a Flávia Borges, do documentário, né, que acabaram de produzir um documentário, Sinais do Sagrado, e é o que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, além de outras coisas também. Bem-vindas, gente. Oi, Rei, que alegria, que prazer estar aqui com você. É realmente uma delícia, Rei. É uma delícia. Falar do que a gente gosta, conversar sobre o que a gente gosta, que é sobre o coração de Jesus. Isso. E confesso, igual eu já falei, que vai ser difícil, gente, porque falar sobre fé, né, até o tema que eu coloquei para o programa seria a fé, é a fé. E que a gente vê hoje, né, gente, que está tão assim, em baixa, vamos dizer, né? A gente acompanha aí pelas redes sociais. A gente vê muita coisa boa, mas a gente, em compensação, também vê muita coisa ruim, muita coisa que puxa a gente para um outro lado. Até a gente, né, conversou sobre isso aqui em off. Como que vocês, ao longo desse projeto todo, que já vão ser aí, 11 anos de projeto, né? Como que vocês veem essa atitude hoje que a gente acompanha nas redes sociais de não levar a fé como a gente realmente gostaria que fosse levado? Por que eu digo assim? A gente vê muitos canais, vê muitas propostas, muitos posts de pessoas sim, que têm, que trazem, que levam e que tem essa fé, mas em compensação a gente vê muita gente também que puxa, que tira isso da gente, tenta tirar isso da gente, né? Como é para vocês, ao longo de 11 anos, promovendo a fé, deparar hoje com vários casos, vários assuntos de pessoas que tentam tirar a fé da gente? Bem, Rei, fé é uma coisa muito subjetiva, né? E eu até vou propor para a gente, já que nós vamos falar um pouco sobre fé, a Sheila fez uma poesia maravilhosa sobre fé, que inclusive está no documentário. E as pessoas pedem muito para poder ouvir essa poesia. A gente pode começar com essa poesia? Claro, podemos sim. Vamos lá. Vamos nessa. Existe uma Sheila que gosta muito da escrita. E realmente, a fé me sustenta. E, sabe, a gente fica pensando, é uma pena, né? Quando às vezes a gente fala de fé, e a fé tem que ser sentida ao mesmo tempo. Tem uma poesia que ela diz assim, quando a Flávia me provocou a escrevê-la: qual que é o tamanho da sua fé? Ela diz mais ou menos assim: da mostarda, o pequeno grão, joio e trigo caídos no chão. Tomé, ao tocar a mão, qual o tamanho da sua fé? De Judas a traição, de Pedro a negação, da mulher adúltera a comparação, da água em vinho a transformação. O milagre de cada dia vem da multiplicação. Mais que peixe, mais que pão, migalhas de oração. A fé é o firme fundamento do que se espera com retidão. Buscar as coisas do alto, o céu merece contemplação. Os mais belos sinais do sagrado, no oculto, no claro da projeção, sinais de cura, no resultado, na rasura, na pele, na espessura, no seio, na candura, na ponta do dedo, na palma da mão. Em cada depoimento da vida, é o agir de Deus, é o sinal, é uma declaração. Quer dizer, em Hebreus diz o seguinte, né, que a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza do que não se vê. Falar de fé. Profundo, né? Profundo. E falar de fé é difícil. Uhum. É muito difícil. E ao mesmo tempo inquestionável. Você tem a sua fé, eu tenho a minha fé, a Flávia tem a fé dela. E essa fé, independente se é grão de mostarda ou não, é ela que nos aproxima desse Jesus, desse coração, dos sinais que a gente absolutamente
são perceptíveis todos os dias, todos os momentos. Só depende do quê? Do seu olhar, da sua fé. Às vezes o que eu vejo é um sinal, é uma demonstração de fé, a própria poesia. Para você é um falar, é um abraçar. Qual o tamanho da sua fé? E fica muito difícil da gente mensurar. A minha fé é maior que a sua fé é maior que a minha. O que é interessante nessa questão da fé é essa busca pela intimidade. Isso é indiscutível. A gente percebe assim, quando a pessoa é uma pessoa de muita fé, é justamente quando ela é mais íntima de Deus. Consegue entender? Quando ela fala com intimidade, quando ela age com intimidade. E isso, assim, é muito perceptível. Aí sim, isso é muito bacana. Mas fora isso, é meio complicado da gente mensurar essa questão, né? Porque cada um sente, percebe de uma forma, cada um tem o seu processo pessoal, né? A gente fala assim, é muito interessante quando as pessoas falam, eu tive um encontro pessoal, realmente, pessoal e único com Deus, né? Então, a fé, ela é complexa. Se a gente for parar para poder falar com profundidade dela, ela é bem complexa. E observando essa fala, poesia bonita, e a gente tem que saber interpretar também, né? Porque para muita gente é difícil fazer essa interpretação, né? Porque, como você disse, a fé é uma coisa pessoal, né? Tem muita gente que tem fé e não tem fé ao mesmo tempo. Agora, né? Tem uma coisa interessante. Como que a fé é transmitida, Rei? Você sabe? Aí, boa pergunta. A fé é transmitida pela audição. Sabia disso? E ela é passada, né? Tanto que a gente escuta dos nossos pais, a gente aprende logo muito cedo a rezar o Pai Nosso, né? A Ave Maria. Então aquilo é uma tradição, ela vem pela audição. Tanto é que a matraca não precisa falar nada. Às vezes foi o evangelho, foi uma música, mas a matraca te tocou. A matraca, gente, foi um instrumento, né, usado na missa. E que foi interessante, que foi um dia que eu estava em busca de alguma coisa, eu não sabia muito bem o que, mas lá no fundo a gente acaba, né, sabendo o que é. E aconteceu, foi uma coisa bacana. Para mim é até um pouco difícil falar isso assim, em público, vamos dizer, mas enfim. Você pediu um sinal. Eu pedi um sinal, e o sinal acabou vindo. Isso foi muito importante. Não à toa, por isso que vocês estão aqui também, porque, querendo ou não, isso fez com que eu também tivesse algum sinal de quem eu gostaria de conversar, de quem eu gostaria de bater um papo, e de ter essa troca, né? E falando também, continuando a questão de fé, o projeto de vocês, 11 anos de projeto de Sagrado. 11 anos. Como que surgiu essa ideia? Vocês já são amigas, acho que há mais tempo do que isso, né? Nós somos amigas de colégio, né? E a gente participava do mesmo colégio, era o Colégio Tiradentes, e nós jogávamos no mesmo time. Então, o que nos aproximou foi o esporte. Né, Sheila? Voleibol. Foi, a gente jogava junto, a gente viajava para poder fazer competições, então a gente já tinha essa relação de amizade. E essa relação de amizade, ela se estendeu, né, depois da escola, depois do colégio, veio para adolescência fora, juventude, né, a maturidade, a ponto da gente chegar a um determinado momento das nossas vidas, em que eu falo muito isso, que Deus nos preparou o tempo inteiro. Mesmo a gente estando afastadas, Ele nos preparou para aquele momento que nós decidimos juntas, né, iniciar um projeto de evangelização chamado Coração Sagrado, ao qual nós duas temos esse amor em comum pelo coração de Jesus. Então, foi uma mudança que a rádio estava vivendo. Você quer falar a respeito? Sim, né, eu fiquei 15 anos na Rádio Sucesso, de 1998 até 2013, e logo depois do desligamento da Rádio Sucesso, tive a chance de trabalhar com a Flávia nesse projeto maravilhoso. E sabe, quando a gente fala os sinais do sagrado, são diariamente,
Inicialmente, nosso sonho era ter uma rádio só nossa, falar de Deus, falar de fé, falar do coração de Jesus. Nós sempre buscamos muito, até mesmo na nossa juventude, nós tivemos a chance de realizarmos alguns encontros, retiros, e sempre fomos meninas de fé, né? Com a nossa alegria, com o jeitinho de cada uma. E quando foi em 2013, a Flávia, formada em publicidade e propaganda, a Flávia é uma pessoa extremamente profissional, adoro trabalhar com ela, muito criativa, muito dedicada. E eu trabalhei na Rádio Sucesso durante esses 15 anos, formei em Ciências Contábeis e entrei para a área lá de comerciais, ou seja, vendia propagandas, né? E então, quando eu fui desligada em 2013, a gente teve a chance desse reencontro, aonde inicialmente nós pensávamos em ter uma rádio, só que infelizmente isso não foi possível, mas tivemos a chance de ter um programa, né, programa Coração Sagrado, na Rádio Correio da Serra M1230, que realmente está completando agora em novembro, 11 anos de projeto. E com isso nós arrastamos multidões, nós arrastamos vários meios de evangelização, onde vai carimbando um em cima do outro. O nosso maior desejo é evangelizar e fazer com que as pessoas se aproximem mais e mais do coração de Jesus. Saí da rádio em finalzinho de setembro de 2013 e logo em novembro a gente teve a chance de estrear esse programa lindíssimo. E olha, foi uma história linda também, porque como a rádio ela entrou no ar no dia 1º de novembro, dia 1º de novembro você sabe que dia que é? Não sei nem o que se comemora. Todos os santos, verdade. Né? E o programa para ir ao ar, ele precisava de quê? Patrocinadores. Sheila na parte comercial e a Flávia na parte de produção. Então eu precisava de ir para a rua porque inicialmente o nosso programa até hoje ele é arrendado. Ou seja, nós precisamos de pagá-lo mensalmente. Né? Então foi lindo esses primeiros patrocinadores. Porque a gente precisava de 10, 15 patrocinadores e a maioria deles tinha nome de santo. Casa de Couro, São Geraldo, Drogaria São Pedro, Livraria Sagrado Coração. E inicialmente a gente não tinha nem percebido. E quando foi ao ar, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, e dia 1º de novembro, foi uma primeira sexta-feira. Primeira sexta-feira é dedicada ao coração de Jesus. Então, se você soubesse, ficaríamos aqui um dia e meio, 2 dias, falando dos sinais do coração de Jesus na nossa vida, né, Flávia? E foi muito bacana, porque a rádio, ela foi essa base. Essa base para todo o projeto. Porque a partir daí, a nossa sede, Rei, é em fazer com que as pessoas experimentassem um pouco do que nós estávamos experimentando ali, mergulhadas no amor pelo coração de Jesus, nós começamos a criar. E com isso nós começamos a criar momentos de evangelização. A gente criou o Café com o Sagrado. Nós criamos as capelinhas itinerantes do Coração de Jesus, onde nós chegamos a fazer umas 20 ou 30, e 15 delas ia para as empresas, circulava entre as empresas, e 15 iam para as casas, para as famílias. E ali nós tivemos muitos testemunhos de graças, da presença de Deus mesmo dentro dos lares, das famílias, na vida das pessoas. Nós montamos um tótem grande para poder deixar no trânsito, que a nossa intenção era que as pessoas batessem o olho e remetessem o pensamento para o coração de Jesus. Nós fizemos uma exposição sobre as diversas formas em que as pessoas enxergavam esse coração. Nós criamos a ECO, que é a Escola do Coração, que são grupos de WhatsApp que recebem diariamente as nossas mensagens, as mensagens do coração de Jesus. Enfim, nós criamos também, além da revista, que foi uma das primeiras coisas que nós fizemos pós a rádio, que assim, a gente amava muito esse projeto, porque nós conseguimos fazer uma revista com muita qualidade, tanto de material quanto de conteúdo, e nós conseguíamos distribuí-la gratuitamente entre as 11 paróquias de Barbacena. Então, isso nos enchia muito de alegria.
principalmente quando nas sextas-feiras de entrega, né, Sheila? Porque as pessoas simplesmente elas brigavam para poder pegar um exemplar. E isso enchia o coração da gente de amor, sabe? Assim, de alegria de ver que as pessoas queriam aquele material, né? Não só porque era bonito, mas também porque tinha um conteúdo muito bacana sobre o coração de Jesus, sobre diversas formas. E foi interessante a Flávia falar da revista, que era o nosso xodó, porque ela era muito bonita. Ela era invernizada, ela era lindíssima. E os nossos patrocinadores, tanto da rádio quanto da revista, todos os nossos patrocinadores, nós temos o hábito de carinhosamente intitulá-los de asas, amigos do sagrado. Né? Eles estão ali conosco evangelizando. Então era esse o sentido maior, de evangelizar conosco. E a revista, elas eram distribuídas bimestralmente. Então, nessa caminhada que nós estamos indo para o 11º ano juntas, só de revista foram mais de 40 mil, né, Flávia, exemplares? Foram, nós chegamos à 36ª edição. Você imagina. Eram 2.500 exemplares, coisa, né? Eram 2.500 exemplares por edição, sabe? Na verdade, foram muitas. E as pessoas colecionavam. Inclusive, Rei, tinha um pessoal dono de uma vidraçaria, porque a Flávia, sempre muito zelosa na produção das revistas, ela teve uma ideia muito linda, que foi o quê? No meio das revistas, independente do santo que era, ou colocava o coração de Jesus, ou Santa Teresinha do Menino Jesus, e invernizava, ficava linda. Então as pessoas iam e compravam os portas-retratos para colocar quantos lugares nós chegamos, e tá lá a imagem, né, da revista. Então assim, a revista foi o nosso grande xodó também, sabe? Lógico, inicialmente, dia 1º de novembro, a gente começou com o programa Coração Sagrado. Depois de 6 meses, as revistas chegaram de uma forma maravilhosa, onde a primeira capa foi uma sagrada face, né, contendo os nomes, a frase, era os nomes, né, Flávia, de várias pessoas que nos acompanhavam, que nos davam as mãos. E a Flávia, um belo dia, recebe mesmo a visita do Espírito Santo, ilumina a Flávia, e na primeira capa, imagina, você como nosso amigo, tá lá Rei, Sheila, Jefferson, Lara, Cadu, Gabriel, o nome de todas as pessoas, mais de 1.000 pessoas que sempre nos apoiaram. E uma coisa interessante a gente frisar, Rei, é porque, assim, todos os nossos projetos dentro deste grande projeto sempre deram muito certo, sempre foram, digamos assim, um sucesso santo, que eu falo. Mas por quê? Porque antes de vir ao meu coração, ao coração da Sheila, eu acho que passava eu tenho certeza que sempre veio do coração de Deus. Então, assim, tudo a gente sempre começou com oração. Né? Então, todo projeto a gente começava sempre com oração, pedindo esse discernimento, pedindo para que a presença do Espírito Santo fizesse parte daquela ideia, daquela ação. E com isso as coisas fluíam de tal forma que assim, nos emocionava de ver como que as coisas iam acontecendo. Você vê, uma cidade como Barbacena, eles abraçaram mesmo a revista, sabe? Os anunciantes, as pessoas que... Enfim, chegou um ponto dentro da própria revista que a gente tinha que falar assim, pera lá, esse mês já está ótimo de anunciante. Vamos esperar chegar, virar o ano para poder ver se a gente vai sair alguém, para ver se muda. Quer dizer, você sabe disso, que comercialmente é complicado. Né? O que aconteceu com a revista foi que depois da pandemia houve um aumento estrondoso do papel, mas estrondoso, e com isso ficou extremamente inviável, né? O que antes, por exemplo, a proporção virou uma proporção de 1 para 10, o que antes era 1 se tornou 10, então aí realmente ficou bem puxado e bem complicado. Né? Então, com isso nós paramos de publicar, mas é algo que a gente sonha em voltar a fazer. Né? Então, quando for o momento, acho que Deus vai nos guiar e nos iluminar. E logo depois, completando o que da Flávia sobre o xodó das nossas revistas, lindíssimas, a gente teve a chance também de evangelizar através dos livrinhos de oração. Então, inicialmente nós começamos com o livrinho 1, livrinho 2, livrinho 3, livrinho 4, e o primeiro foi totalmente gratuito.
né? Totalmente. Distribuímos mais de 2.500 livrinhos. Livro de oração, com aproximadamente 12 a 14 páginas, com orações fortíssimas. E aí a gente viu que havia necessidade, quem sabe, uma contribuição de R$2, R$3 no próximo, para estar sempre fazendo. O que acontece, Rei, que a gente passou por um processo de maturidade também com relação a isso. Porque o nosso projeto de evangelização, ele tem muito de empreendedorismo. Né? A gente fala em empreendedorismo católico, empreendedorismo da fé. Por quê? Seria muito complicado se tudo que a gente fizesse, a gente tivesse que correr atrás de patrocinador. Eu acho que as pessoas iam até olhar para a gente de uma forma um tanto estranha, tipo assim, nossa, lá vem essas meninas pedirem alguma coisa. Isso a gente não queria de forma alguma. Então, nós criamos um mecanismo de alimentar todo esse material que a gente sempre fez questão de distribuir gratuitamente. Qual foi esse mecanismo? Primeiro, a gente fez as camisas do Coração Sagrado. E a gente vendia essas camisas. E com isso, a gente começou a montar um caixa específico do Coração de Jesus, entendeu? Além das camisas, nós criamos um projeto de artesanato, onde nós também vendíamos as imagens. Nós pintávamos, comprávamos as imagens, pintávamos, fazíamos todo tipo de artesanato, né? Como você é uma poetisa, uma grande artesã. Então, a gente faz um pouquinho de tudo. E com isso, a gente foi criando esse caixa que nos possibilitava de poder fazer os postais, né? A sua casa é abençoada pelo coração de Jesus. Postais assim, das 12 promessas, essas coisinhas gráficas que é gostoso de a gente distribuir, que a gente sempre gostou muito, marcadores de livro, né? Que a gente chama marcadores de Bíblia, enfim. E com isso, a partir do segundo livrinho que a gente começou a passar por um valor de R$2, na época foi R$2 e tudo mais, era justamente para nos ajudar a fazer mais, para que a gente pudesse alcançar mais e mais pessoas. Entendeu? E esse projeto de vocês, da revista, você já me falou que vocês têm vontade de voltar. E deveria voltar mesmo, né? Mas assim, o digital hoje para vocês não é interessante, no caso da revista? A gente pensa, é algo que a gente temos amadurecido com relação a isso. No início a gente tinha um pouquinho de resistência, né? Um pouquinho de resistência. Por quê? Porque a nossa experiência com o sensorial, o papel, foi algo tão forte que nada tenha superado essa sensação que a gente teve. Igual a Sheila falou, né? Você tem um material de qualidade. Você tem capas bem feitas, imagens bonitas, né? Tanto externa como internamente. Você tem, lógico, tem as notícias, é diferente, né? É diferente. E você sabe o que é legal? É assim que realmente, quando as coisas são de Deus, a gente mira no que a gente vê, mas acerta no que a gente não vê. E muitas pessoas nos conhecem o projeto por causa da revista. Às vezes padres, né, amiga, de longe que falam, eu já vi uma revista dessa, eu lembro dessa revista, pessoas, né? Então isso é muito legal. Rei, e tenho que te confessar uma coisa muito interessante que aconteceu com a gente, porque a Flávia também tem um ciclo de amizade dela, eu também tenho os meus, né? E a gente tá sempre se esbarrando. E nós fomos agora, tem um mês para a Expo Católica. Sim. E aí nós ficamos lá durante 4 dias, foi maravilhoso. A gente também teve a chance de, há 2 anos atrás, ir para Curitiba, né, empreendedorismo e fé. Então a gente está sempre buscando essa reciclagem, né? Isso é importante. Essas várias vantagens também de evangelizar de uma forma gostosa, lúdica, né? Delicada, hora engraçada. E a Flávia tinha um amigo que ele fez uma participação na revista. E ele pegou 2 páginas da revista. Né? Deixa eu só abrir um parênteses. Esse meu amigo, eu amo ele de paixão. Amo muito mesmo. E eu fiquei injuriada com essa história que ela vai contar. E aí, foi tão divertido. Por quê? Porque como acontece? O conteúdo ali na revista é rico, né? Você tem que ter vontade de saborear. E a foto dele, por si só, já fala. Ele fez uma oração assim, bem forte. E ocupou 2 páginas da revista. Só que eu não conhecia.
era um amigo de Flávia, onde eles tinham várias histórias juntos. Foi um presente da Renovação Carismática. E eu não conhecia, tá? E essa revista, se eu não me engano, foi 2017, 2018. Lembrando que a revista era bimestral, ou seja, tínhamos 6 exemplares por ano, tá bom? 6 edições por ano. E eu sempre, o rostinho dele, eu falei, gente, que bacana. Assim. E ele tinha em comum com a Sheila o sobrenome. Sheila Machado, Fábio Machado. E eu sempre falei com Sheila sobre Fábio. Falei, Sheila, você tem que conhecer o Fábio. O Fábio, ele é astral. O Fábio é isso, o Fábio é aquilo. E a Sheila conhecia o Fábio através desta foto na revista, nessa matéria em específico. Chegamos lá em São Paulo. Uma delícia, chegamos. Toda, né? Expo Católica lotada. Gil. Encontrei uma galerinha boa de Barbaceiros. Eu vi algumas fotinhas no Instagram de vocês. Né? Curiosidade também. No segundo, no terceiro instante. Sabe o que a gente chegando? Flávia. Seu amigo. Aquele seu amigo. Ele tá no stand com os braços abertos. Ó o Fábio Machado, é o muchacho, seu amigo, Flávio. E a Flávia assim. Eu olhando, eu falei, tô sem óculos. Não é. Ela colocou, Sheila, fala Fábio, fala assim, Fábio, ela, Sheila, não é o Fábio, não é. É ele, olha o sorrisão dele, Fábio é ele. Aí ela fala, eu Fábio, aí, oi, Flavíssima! Eu dizia a revista, eu lembrava dele, oi, amigo! Legal. Foi um absurdo, porque eu quase cheguei assim, ó, e não conseguia enxergar. Não, Sheila, não é. E o rosto dele aqui, ó. E a Sheila, que não conhecia, falou, é seu amigo. Ele tava entretido com alguma coisa no celular, não tinha nos visto. E a gente ali, no rosto, falando. Foi muito legal. Realmente, né? Voltando no início da pergunta, quando você fala sobre fé. Olha a fé de um menino que foi simplesmente extrapolada por um gesto de abraço. Então ali eu vi tanta coisa. E na hora que eu encontrei com ele, Flávio, quer dizer, eu já tinha uma grande admiração, uma grande paixão. Eu tinha guardado isso na memória, né? Mais um sinal, né? Mais um sinal. E aí, é engraçado assim, né? Não é bem o termo, seria certo, engraçado. Vocês vêm com uma revista que deu sucesso, era paixão. Da revista vocês passam para um livreto, vamos dizer assim, né? Os livrinhos. Nós temos a Eco, não pode esquecer. Pois é. A Eco é muito legal. A escola. A inspiração da Eco veio do Padre Léo. Um texto muito lindo, que ele fala sobre a transformação que o coração de Jesus causou nas pessoas. Causou em Pedro, causou em Paulo, causou em Tiago. É lindo. E com isso nós nos sentimos muito inspiradas nesse texto dele e criamos a Eco, Escola do Coração. Então, são 3 grupos de WhatsApp que nós temos. Nós temos 3 grupos aqui e nós temos, eu acho que 1 ou 2 grupos em BH. Foi quando surgiu a pandemia e a gente precisava ter algo criativo para continuar essa evangelização, para chegar ao teu coração das pessoas onde ninguém estava podendo ir à missa. Né? Você lembra, né, que aconteceu isso? As pessoas estavam sem saber o que esse vírus estava. As pessoas estavam morrendo e o que é esse vírus? Então, eu lembro que foi mês de junho, que é o mês do coração de Jesus, que é aquele mês que todos os meses a gente se esforça muito para levar esse coração até as pessoas. Mas no mês de junho é um mês muito especial. A gente se redobra em esforços justamente para fazer algo diferente. E aí nós criamos os 30 dias com o sagrado. E nesses 30 dias eram mensagens assim muito bonitas, regadas à música. E eu não sei você, Rei, mas eu e Sheila temos assim uma conexão muito grande com Deus através da música. A musicalidade, ela nos toca profundamente. A gente consegue chegar num nível de oração profundo, dependendo da música, né? E aí essas mensagens, elas eram justamente assim, regadas a muita música, oração, mensagens. Eram coisas rápidas, a ideia é que fossem mensagens rápidas, no máximo ali 9, 10 minutos, dependendo, às vezes tinha músicas um pouco mais longas, mas era mais ou menos nesse nível.
E nesses 30 dias, as pessoas ficaram maravilhadas. Assim, a sensação que a gente tem é que elas realmente se aproximaram mais desse coração. Muitas nos agradeceram. Nós chegamos a ganhar presentes de gratidão das pessoas, porque através desses 30 dias, elas conseguiram unir a família. A família se reunia para poder rezar ali o que o dia estava propondo. E foi tão bacana e tão forte essa experiência dos 30 dias que a gente resolveu dar continuidade através da ECO, a Escola do Coração. Então, são grupos onde só, obviamente, o administrador pode postar. Pode postar. Então, todos os dias nós temos um tema específico e uma pequena reflexão sobre esse tema, sempre nesse mesmo formato. Lembrando que em casos especiais, igual, por exemplo, a gente vai ter agora a novena da Beata Isabel Cristina. Então, a gente costuma fazer tridos especiais com relação a determinados santos, novenas, e com isso a gente está desde 2020, né? Isso. Desde 2020. Então, são mais de 3.000 mensagens que a gente espalhou. E uma coisa que é interessante, Rei, é que esse grupo da ECO, ele se tornou um grupo de multiplicadores. O que é isso? Nós postamos essas mensagens e eles replicam, eles multiplicam essas mensagens. Algumas dessas mensagens vão até para outras web rádios, porque nós temos a nossa web rádio, mas outras vão até para outras web rádios. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz, a gente disponibiliza mesmo, porque o nosso intuito é fazer realmente com que o coração de Jesus chegue até o máximo possível de pessoas. E a nossa missão, desde o início, é fazer com que o coração de Jesus seja mais amado e mais conhecido. Sempre foi essa e sempre vai ser. Isso é bacana. E o que eu estava falando era exatamente isso. Vocês têm os projetos, vários projetos, alguns, né, por questões aí alheias à vontade de vocês, no caso da revista, que realmente eu até me recordo que à época eu estava tentando fazer tinha um cronogramazinho com algumas coisas para produção, para publicação, e também ficaram se tornando inviáveis por conta de preço de papel. Ficou realmente muito caro. E quando você fala do xodó da revista, fala do livreto, fala do eco, fala dessa rede, né, de fé que acaba se criando, e ela vai se movendo, se movimentando, e aí vocês decidem partir para um filme. Como, gente? Como? Quer falar? Pode falar. Só para você olhar, o filme, como eu te disse no início também, sabe? É muito bom trabalhar com a Flávia. A Flávia tem visão, a Flávia é muito criativa, ela é talentosa, ela é caprichosa. Então, assim, ela faz parte comercial. O dia que a Flávia for amiga, agora nós vamos para um filme. Inicialmente, Flávia. Porque realmente a gente tem muito material humano. Olha, e a gente comunga de muitos princípios muito especiais pra gente. Eu te falo assim, quando lá começou o programa Coração Sagrado, e a gente teve juntinhas uma grande ideia, que até hoje é muito interessante chegar no comerciante e dar de cara com o coração de Jesus, porque nós presenteamos mais de 100 comércios, 100 clientes com o coração de Jesus. Eu chego no Atacadão do Ferro, tem o coração de Jesus de 90 centímetros. Eu chego no Catimaré, também tem vários evangelizadores que estão conosco. E o que é? Você chega e pensa, poxa vida, tem o coração de Jesus aqui. E cada um tem a sua história. E com isso também, nós recebemos vários testemunhos de fé, onde as pessoas buscam o coração de Jesus. Uma das promessas do coração de Jesus, qual é? Serei refúgio seguro na vida e na morte. Darei aos corações mais aflitos o meu consolo. Então ele consola, ele cura, ele cuida. E aí a Flávia, muito ousada, muito atrevida, vamos nessa, minha amiga. A gente tem material humano. Ela é produtora,
confio nela. Realmente eu confio nela. Porque não é qualquer um que elas vão lá pra falar bosta. Mas tá, vamos lá. Eu tenho certeza que isso não surgiu assim. Não, o que acontece? A gente tem algo em comum, eu e Sheila. Por isso que a gente caminha maravilhosamente bem esses 11 anos. Como eu falei, inicialmente é esse amor pelo coração de Jesus. Depois, essa inquietude. Nós somos muito inquietas. Nós sempre queremos fazer algo. Nós sempre queremos estar fazendo algo novo. Nós sempre queremos mostrar... a bem da verdade, nós estamos sempre buscando esse renovar do olhar, esse renovar do pensamento. O que a gente pode estar trazendo de novo para as pessoas? Como que a gente pode evangelizar? Chegar até o coração das pessoas de uma forma diferente. Como? Entende? Então, assim, aí a gente conta com o Espírito Santo. É ele que é o dono de tudo, ele que vai conduzindo, vai mostrando, trazendo pessoas, tirando pessoas, colocando situações. E aí eu abro a internet e vejo lá, edital Lei Paulo Gustavo. Fui dar uma olhada, dei uma lida no edital e falei, opa, isso é possível. E falei, Sheila, eu vou fazer isso. Aí, de início, a Sheila não conseguiu entender muito bem. Eu não sei se na minha empolgação, eu passei muita informação, né? E ela falou, se for, eu tô dentro, tô junto. É desse jeito. Eu falei, então tá, beleza. Confiança, né? E com isso eu inscrevi no edital, escrevi... bem, na verdade, eu inscrevi uns 2, 3 projetos. A gente nunca fica satisfeito com um só, né? E assim, Rei, passa o CNPJ, seu CPF, endereço, RG. Eu falei, amiga, você confia em mim? Ela, confio. Então tá, me passa isso. Porque se eu ficasse... Eu não tinha muito tempo para explicação. Naquele momento, tava ali na tábua da beirada. O prazo tava se esgotando. E eu precisava... Eu tinha muita coisa para fazer. Inclusive, me incluiu, né? No projeto das poesias. Olha que bacana. Porque o que acontece? A gente se conhece muito, né? Então, assim, de olho fechado. E o edital, ele abria para documentários, ele abria para websérie, longa. Eu falei, nossa, fazer um longa deve ser muito difícil, né? Longa, melhor fazer um curta, melhor fazer... um documentário, uma websérie. E a Sheila, como a gente pôde ver pela poesia dela, ela tem poesias belíssimas, lindíssimas. E eu estou no pé dela que futuramente, tomara que seja bem breve, bem próximo, esse livro de poesias dela saia, né, do forno. E aí eu peguei e inscrevi também um projeto para ela de websérie das poesias dela. E nós chegamos ali na tábua da beirada. Foi muito pouco para a gente conseguir pleitear essa websérie com as poesias dela. Mas conseguimos o documentário. Projeto aprovado, tudo certinho, dinheiro em conta. E aí falei, agora nós temos que pôr a mão na massa. Como eu te falei, tudo começa sempre com oração. E nisso veio, na mente, né, as pessoas que poderiam somar nessa equipe. Né, as pessoas que eu precisava para que isso acontecesse. E graças a Deus, Rei, fluiu assim maravilhosamente bem. Né? Veio o Júnior assim, é uma pessoa que realmente é encantadora. Porque a pessoa pode compreender o que o coração de Jesus transforma quando ele toca, quando você deixa ele realmente preencher tudo, sabe? Para andar certinho, você tem que estar incluído no contexto, você tem que fazer parte daquilo ali também, entender aquilo, né? Mas você, só desculpa, mas você já tinha um roteiro? A ideia... Isso que eu ia comentar com você. E sempre foi um sonho nosso. Era um sonho bem engavetado. Sabe? Por quê? Porque ao longo desse nosso tempo de projeto, no Café Consagrado, qual que era o formato dele? As pessoas iam contar suas histórias, que a gente chama de testemunho. E eram histórias assim tão impactantes. A gente tinha esse cuidado, sabe? De peneirar e realmente levar algo muito precioso para as pessoas. E durante esse tempo de café, as histórias eram tão impactantes, eram tão... que assim, nos impactava de início, né, amiga? Sim. E a gente guardava tudo isso no coração.
E houve um período que nós também, antes de acontecer essa questão do filme, a gente resolveu evangelizar através do cinema. Foi um filme que se chama Coração Ardente, um filme do coração de Jesus. Nós ficamos loucas com esse filme. Nós temos que trazer para Barbacena, nós temos que trazer. E assim, como eu te falei, Deus vai dando um jeitinho, e com isso conseguimos o telefone da produtora, né, a Ângela, da Colby, e liguei para ela e falei, Angel. Angel. Foi tocando, né? O negócio é o seguinte, Angel. Eu tô vendo aqui que você vai lançar esse filme nas maiores capitais do nosso país. Angel, você tem que dar uma oportunidade pro interior. O interior tem muita força, o interior tem... Sabe, e com isso eu fui convencendo de que o interior também tinha que fazer parte. Nisso o interior era Barbacena. E com isso ela resolveu dar esse voto de confiança. Aí falei, Sheila... Bora pro Carlos. Vamos embora agora, o segundo ponto, né? Que era convencer o dono o Carlos. do né? cinema. E outra pessoa maravilhosa, assim como o Júnior e o Dani, o Carlos também é uma gracinha. Só que precisávamos convencê-lo. De que filme católico dava bilheteria. E Sheila, será? Eu confio na gente. E ele uma gracinha também. Inicialmente eu vou pagar pra ver, né? Vamos pensar juntos, só sei, amigo, que estourou, que bombou. Foi. Nós ficamos em terceiro lugar, né, Flávia? Foi em bilheteria no país. Porque, para você ter uma ideia, quase todas as sessões foram lotadas. A fila, tinha gente que tinha que voltar para casa. Sabe? O que nos enchia de tristeza, né? A pessoa sair de casa para poder ir ao cinema com aquela vontade de assistir, né? E lotação esgotada. E o Carlos... Vocês querem ficar mais uma semana? E ficaram? Ficamos mais uma semana, 30 dias. Ficamos um mês. Um mês com o filme cartaz. Fofo como o Júnior. E como as coisas de Deus nada é por acaso, quando nós assistimos o filme, é uma produção europeia, sabe quando você olha e fala e pensa lá no íntimo do seu coração, aqueles pensamentos que é só você e Deus, você fala, Senhor... Acho que a gente conseguiria fazer algo assim. Acho que a gente tem muito material humano, sabe? Aí veio a questão das histórias que a gente tinha dos cafés, né? Aí, desse know-how que a gente foi adquirindo ao longo desses 11 anos. E aí, realmente, quando surgiu o edital, nós estávamos prontas para ele. E a gente conseguiu e a coisa fluiu de uma tal forma, Rei, que assim, eu fico emocionada. Que bacana. Sabe, assim, de lembrar do cuidado de Deus com a gente em cada detalhe. Porque a gente, nós pensamos muito num grande... Qual que era a nossa ideia? Era mostrar que esses sinais, eles estão no nosso dia a dia. Você aqui no nosso bate-papo, você citou vários sinais. Não é verdade? Coisas que às vezes a gente acha que um sinal é o mar vermelho se abrir, né? E coisas assim, um maná cair do céu. Sim, são sinais, mas existem aqueles sinais sutis de Deus, da brisa, sabe? E é realmente a presença de Deus na vida da gente, é o cuidado dele, é o amor dele, é o carinho dele, né? Quando a gente realmente se dedica, se coloca a serviço, fala, Senhor, eu estou aqui, o Senhor conhece as minhas limitações, conhece os meus erros, conhece as minhas misérias, mas eu estou aqui porque eu quero dar o meu melhor para o Senhor, né? E ele escuta isso, acolhe e fala, então vai, filha, vai embora, né? Deslancha. E com isso nós fizemos todas as gravações. E foi tudo tão lindo, porque foi criado o roteiro. Aí nós fomos selecionar os testemunhos, que não foi coisa fácil, né, amiga? Foi bem difícil, porque, como eu te falei, eram muitas histórias bacanas. E como selecionar isso? Sheila, bora para a oração. Vamos pedir para o Espírito Santo iluminando para a gente não ser injusta, não se perder e tudo mais. E algo que a gente sempre quis mostrar para as pessoas foi a questão da Lola, né, que é a Florips Dornelas de Jesus de Rio Pomba. Porque assim, eu particularmente tenho uma história com ela. Sabe, eu muitas vezes mandei cartinhas para que ela me iluminasse a minha vida profissional.
E hoje o que eu faço, o caminho que eu tomei, né, a formação que eu tenho, eu posso hoje servir a Deus com tudo que eu estudei, com tudo que eu aprendi. E eu acho que tem muito da intercessão dela. Sabe? Quando eu mandava minhas cartinhas desesperada, aos prantos. Meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Que vocação, que caminho? E, enfim. Então, assim, eu tenho essa história particular. Então, eu queria muito que as pessoas também pudessem conhecer um pouquinho dela. E foi muito bacana, porque no dia que a gente foi filmar em Rio Pomba, a gente chegou e logo em seguida chegou o Padre Paulo. É complicado. Lembra da juventude? Sim, lembro. O Cláudio Monteiro também cuidou, né, com toda a ternura, com toda a aproximação da vida da Lula. E a Flávia lá estava, né, amiga? Foi muito legal, porque eu pude presenciar a emoção dele depois de 25 anos, que faziam 25 anos que ele não ia a Rio Pomba, a casa da Lola, sendo que ele acompanhou Lola durante os 13 últimos anos da vida dela de forma bem assídua. E eu pude ver sabe, ele tomar alma nova, ele tomar uma força nova, uma alegria que saltava pelos olhos. Enfim, foi uma graça. Eu encaro isso como uma graça, poder ter presenciado isso. Eu não sei se você sabe da história da Lula. Né? Pouco. Ela caiu no pé de abuticabeira, próximo aos 20 anos de idade. E desde então ela não se alimentava. Ela parou de comer. Parou de comer. Ela não comia, ela não bebia. E não dormia. Ela não dormia. Então é algo assim muito divino. É muito plenitude, é muito... Eis o mistério, né? É um sinal humano, porque, né, Lula era uma mulher... um sinal humano de Deus, não tem outra explicação, né? E Padre Paulo era uma das pessoas que mais conhecia Lola, suas histórias, enfim, melhor do que ele para falar dela. Então a gente foi lá para poder gravar com ele na casa dela, olha que bacana. E Padre Paulo, ele está um pouco fragilizado, né, a saúde dele está um pouco fragilizada, e poder ver aquele homem frágil, ajoelhado, aos pés do quarto dela, assim, na porta do quarto dela, ele, assim, ali ele se agigantou, Rei. Foi algo, sabe, assim, maravilhoso. O silêncio pairou no momento ali, todo mundo olhando para aquela criatura frágil, mas que de repente... com uma força de alma, de fé imensa, ajoelhado, com as mãozinhas na porta do quarto, assim, sabe-se lá, eu fico pensando que tipo de oração ele não deve ter feito ali, de agradecimento, de tudo, deve ter passado um filme na cabeça dele, e poder ter presenciado isso foi realmente uma grande graça. E ali a gente conseguiu fazer a nossa primeira filmagem com o Padre Paulo, falando dessa alegria dele ter, durante esse tempo que ele viveu com ela. Foi muito bonito, foi muito bacana. E a partir dali a coisa deslanchou, né? A gente teve a oportunidade de conhecer o Frei Flávio, que também foi um presente enorme. Eu sempre falo isso, que tem algumas pessoas que a gente conhece, outras Deus nos apresenta. E o Frei foi uma dessas pessoas. E o interessante dessa história do Frei, porque eu tive acesso a ele através da Madre Paulina. A Madre Paulina é de um mosteiro, lá de Juiz de Fora. Então ela que fazia essa ponte. E eu estava sentindo muita dificuldade dessa marcação com o Frei. Eu falei, gente, tem alguma coisa aí. Eu vou ter que pedir ajuda aos universitários. Então, com isso, eu pedi ajuda a São Gabriel, pedi ajuda a Santa Terezinha, né? Fui pedindo ajuda ao anjo da guarda dele, rezando, pedindo para que intercedesse junto ao Frei, para que ele aceitasse essa gravação e que a gente conseguisse marcar o mais rápido possível, porque eu tinha um cronograma a seguir. Sim. E Rei, foi muito legal que a Madre Paulina conseguiu. E
quando, conversando com o Frei, ali depois que a gente, né, já estava mais próximo, ele, né, contando muitas das histórias que ele contou, a gente não conseguiu colocar no documentário, porque lembra que eu falei com você assim, a respeito do longa, que eu falei, nossa, longa é muito Deve difícil. Ser muito difícil. Amigo, deu pra gente fazer uns 3 longa ali, com o material que a gente colheu, não é? Fiquei morro de desespero, foi simplesmente condensar em 1h20, 1h30. Foi. Porque Foi pensa muito assim, às vezes a gente tem um desesperador. bate-papo de 3, 4 horas, esses 3, 4 horas teriam que estar em 8, 9 minutos. A Flávia fala nos depoimentos, outro depoimento também que nos marcou, foi maravilhoso. Foi estarmos uma tarde, depois um momento, uma noite, no Mosteiro da Visitação, com as irmãs enclausuradas. As irmãs. Foi muito legal. E algo lindo também. As pessoas, elas têm histórias lindas. Elas só precisam de um ganchinho para colocar essas histórias para fora, né? Para poder, a gente fala muito disso, como é importante esse testemunho. Eu gosto muito de histórias. Eu gosto de ouvir histórias, eu gosto, né? A gente gosta disso, né? A gente gosta de histórias. Então, assim, a gente encarou dessa forma, sabe? Trazer essas histórias para a tela de cinema. E com isso, a gente conseguiu montar, e aí veio o desafio. O meu papel ali do roteiro, tudo bonitinho, das gravações, né? A gente teve ali, aí vem a questão do encaixe, na hora da edição. E essa parte da edição era o Júnior. E eu falei, e agora? Porque eu tenho tudo na minha cabeça, mas o Júnior não está na minha cabeça. Como que eu vou passar isso? Como que eu vou passar? E tadinho, eu acho que a gente falou tanto, né? Júnior, reza. Júnior, pede pro Espírito Santo. Júnior, é o Espírito Santo. Júnior, tadinho, que eu acho que ele realmente... A Flávia deixa tudo muito pronto, sabe? Esse é um grande facilitador. Ela vai costurando aqui, você tá lá na ponta, ela te coloca pro meio, te coloca uma canção, coloca uma poesia para deixar algo mais leve. Isso vai encantando ele. Compreendeu? Sem nenhum pingo de vaidade, pelo contrário. Somou demais. Isso que faz sentido. A bem da verdade, todos multiplicaram. Porque aí veio a questão, aí veio a Sheila, né? Falei, Sheila, eu preciso de uma poesia com esse tema, com esse. E o bacana da Sheila é justamente isso. Ela tem essa capacidade de fazer, às vezes eu desafio, faço um desafio bem hard. Bem assim, sabe? Quero ver, faz Top aí. das galáxias. Quero ver se você é boa mesmo. Quero isso. E ela vai e ela traz algo assim que encanta. Né? E quando Sheila, eu te confesso que eu rezei muito, falei, Senhor, vai lá, dá uma ajuda, dá uma inspirada para ela entender o que eu tô precisando, porque o meu medo é dela fazer algo espetacular e não encaixar. Né? Esse medo passa pela cabeça da gente, né? Eu falei, como que eu vou fazer se ela fizer algo espetacular e não encaixar? Mas olha, como eu te falei, as coisas vão fluindo. Foi espetacular e encaixou, né? Espetacular e encaixou. E assim, somou de tal forma, trouxe uma leveza, ficou gostoso. Ficou muito gostoso, né? As poesias que ela colocou. Ela conseguiu, pra você ter uma ideia, ela conseguiu falar, porque a gente sempre comenta, as pessoas sempre perguntam, como começou a sua devoção e coisa e tal, papapá. Eu tenho a minha história, né, de como começou a minha devoção ao coração de Jesus, e ela conseguiu transformar dela numa poesia. Posso ler? Claro. Claro, com certeza. Então, essa história foi muito engraçada, que quando a Flávia falou, ela tem que comentar, inclusive, da sensibilidade do Júnior, porque em cada poesia ele teve essa sensibilidade de colocar as imagens com muito ajuste, com muito carinho, sabe, com muito bom senso. Em cada palavra dita, ele colocava uma imagem que completou, né? Isso. E as pessoas nos perguntam, como começou a sua devoção? E tudo começou bem na minha juventude. A Vanildinha, minha mãe querida, rumo à celebração. Mulher simples, mas de atitude. E as primeiras sextas-feiras, às 5 da manhã, a missa em honra ao Sagrado Coração. Eu, com os meus 14 aninhos, tinha uma leve preocupação. Minha mãe subir sozinha naquela escuridão. A igreja do Divino, lá no alto então, havia um bar, um movimento e uma estranha animação. Acompanhá-la no caminho foi a melhor decisão, despertando em mim, menina, a humildade e a mansidão. É o que ele nos ensina. Na vivência, na devoção, Jesus visitou Santa Margarida,
aos devotos fiéis, prometeu: paz e bênção por toda a vida. Propagam, mães, aos filhos teus. Pedi e recebereis, ele é consolo na aflição. Buscai e achareis, o refúgio seguro é a comunhão. Bateis e a porta será aberta, é aqui a eterna salvação. Feliz daquele que acredita, graças serão alcançadas, atente-se aos sinais, insista, faça do coração sagrado a sua morada. Então o que acontece? A minha mãe ia pro Divino, a igreja do Divino, e tinha um barzinho lá perto que era muita movimentação, sabe? E era uma movimentação que não me agradava muito. Eu era muito novinha, não gostaria que minha mãe fosse sozinha para a missa. E tudo começou ali aos 13 para os 14 anos. Eu, no intuito de protegê-la, começou minha devoção ao coração de Jesus. E olha aí, a gente fala dos sinais, né? São mais de 30 anos que eu comungo toda a primeira sexta-feira. Então, o nosso maior desejo, de verdade, Flávio, meu, é colocar em todos os outdoors: vá ao coração de Jesus. Se ele não cura, ele consola. Ele é abrigo seguro, ele é porta, ele é o início, ele é o fim, entendeu? Então, esse é o nosso grande desejo. E com isso, às vezes, a gente coloca, dá vontade de dar uma sacudida, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão chorando, estão aflitas. Todas nós. Inclusive, às vezes, as pessoas pensam que eu e Flávia, muitas vezes, não passamos por problemas. Passamos. E a gente mantém firme na oração, às vezes no silêncio. O que não pode parar entre nós é esse desejo de evangelizar, de prosseguir, de continuar. A gente também cai, a gente levanta, a gente é humana. Agora, uma coisa interessante ressaltar que o próprio filme, voltando para o documentário, ele fala do coração de Jesus, ele fala da Eucaristia e ele fala também do apostolado da oração. Porque a gente sentiu essa necessidade de ressaltar o apostolado. O apostolado é uma rede de oração belíssima, belíssima, que precisa de ter um olhar carinhoso, sabe? Inclusive, nós hoje fazemos parte do apostolado da oração. Então, assim, a gente quis muito dar esse olhar, trazer isso para a tela, para as pessoas poderem ver a importância que é, né? E foi muito bacana porque depois que o filme, ele durante um mês, né, quase 2 semanas, sim, foi 15 dias, vamos pôr assim, né, 15 dias em Barbacena, eu fui à missa no São Geraldo e uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu procurei o apostolado, eu estou fazendo parte do apostolado da oração. Então isso foi um ganho, sabe, tamanho, enfim, né? E a gente consegue perceber isso, sabe, nitidamente, né? Como a Flávia disse, apresentou, que nesse 1h20, 1h30 de filme, falamos do coração de Jesus, dos sinais do coração de Jesus, falamos, claro, dessa fé dessa mulher gigante e ao mesmo tempo tão simples, da Lula. Falamos dos sinais diários que a gente tem que ter essa sensibilidade para perceber. Tem muito choro, tem muita alegria. Falar do coração de Jesus E tem um detalhe, que é aonde Deus põe a mão, né? Eu sinto que é um filme que tem muita unção. Porque as pessoas que vão com o coração aberto, elas sempre tem sempre uma história que toca mais forte, que fala mais alto ao coração dela. E ali a gente teve a oportunidade de colher depoimentos de várias pessoas depois do filme. E a maioria nunca era a mesma história, sabe? Entendeu? Foram umas 30 pessoas que participaram do filme conosco. E mais de 3.000 pessoas assistiram. E cada um falou que emocionou. Olha, eu fiquei encantada com o depoimento do rei. Eu fiquei encantada quando a Flávia, raras vezes, falou da mesma história. Entendeu? Olha que bacana. Então isso foi muito bacana, porque tinham coisas muito simples, mas tinham coisas mais complexas. Aquela simples também teve o seu espaço, tocou o coração de alguém, entende? Sim, sim. Então isso foi muito, muito bacana. E aí que a gente vai tendo mais certeza, Rei, que realmente é um trabalho que não é nosso. A gente encabeçou, a gente correu atrás, mas não é nosso. Você consegue compreender isso? Consigo. Quer dizer, você experimentou durante 1h30, uma vigília linda,
né? A celebração eucarística é linda, você tem que sair de lá diferente. É. E a gente percebe que muitas pessoas ficaram incomodadas. Eu quero fazer uma boa confissão depois desse filme. Eu quero estar mais próximo do coração de Jesus. Eu quero fazer a novena. Eu quero entrar no apostolado. Eu quero, entender, eu quero falar mais do coração de Jesus. Uma provocação. Mesmo, né, entre linhas. Sim. Às vezes as pessoas podem perguntar assim, nossa, mas como que vocês conseguiram chegar a um público tão grande assim? Eu te falo o seguinte, obviamente, primeiro porque é algo que realmente é de Deus. Segundo, que além das... Nós tivemos estratégias para poder levar isso para o maior número possível de pessoas, mas isso não teria resultado nenhum realmente se não fosse primeiro da vontade dele. E o que aconteceu, Rei? Os primeiros dias, as pessoas que foram ao cinema, elas iam divulgando para outras e outras e outras. O boca a boca continua sendo a maior propaganda que existe. E aí as pessoas iam comentando, e os comentários eram os melhores possíveis. E com isso ia causando curiosidade. E aí foi muito interessante que nos 2 últimos dias da projeção, nós passamos muito apertada, não foi, amiga? Nós chegamos a pegar o terço para rezar de tão apertado. Por quê? 190 lugares. 190. Não, lá são... Desculpa, 150 lugares. 190 vai ser Viçosa agora. São 150 lugares. Nós tínhamos 180 pessoas do lado de fora para entrar. E eu falei, Sheila, como é que nós vamos fazer? E foi muito interessante porque as senhorinhas, elas têm preferência, elas foram na frente, né? Sentar e tudo mais. Então, assim, qual que foi o nosso recurso? O nosso recurso foi rezar ali junto com todo mundo, para que todo mundo ficasse calmo, tranquilo. E nós pedimos para que os jovens fossem para o chão. Entendeu? Como tudo assim, de uma forma lúdica, de uma forma leve, de uma forma, né? Assim, uma sugestão que a gente deu e todos acataram, né? De uma forma muito bacana. Então, nós conseguimos colocar num lugar que cabe 150, 180 pessoas. Entendeu? E aqui em Barbacena foram o total de quantos? Aqui nós chegamos a 3 mil, mais de 3 mil espectadores, que foram os 15 dias. Na primeira semana, 2 sessões dia. Teve um dia no final de semana que foram 3 sessões e depois uma sessão por noite. O Carlos até chegou a nos propor mais uma semana, mas a gente estava muito, muito esgotadas, né? Porque todos os dias ali e aquela tensão daqueles 2 últimos dias, parecia Saltimbancos Trapalhões. Eu me vi assim naquela época de Saltimbancos. Vocês estiveram presentes então todos os dias? Todos os dias, sabe? Uma acolhida. A gente acolhia as pessoas. Ah, que bacana. Entendeu? E recebi o abraço delas no final. Foi muito bacana, foi muito legal. Mais uma vez tivemos vários asas. Tivemos. Amigos sagrados também que nos abraçaram. Por isso, hoje, a oportunidade que a gente está tendo também de ir para outras cidades, né, Flávia? Porque assim, como eu te falei, essa nossa inquietude, ela é muito grande. Nós não íamos ficar satisfeitas somente com Barbacena. Né? Então nós criamos um projeto expansão e graças a aí nesse projeto de expansão, ainda no período que a gente estava filmando, eu falei, Sheila, precisamos correr atrás de pessoas que nos apoiem para que a gente possa levar esse filme para outras cidades. E detalhe, se a cidade tiver cinema, beleza, ótimo, vamos arrendar o cinema. Se a cidade não tiver o cinema, vamos levar um data show, vamos levar um telão, vamos arrumar uma forma de levar esse filme para as pessoas. Entende? Porque, assim, às vezes, da mesma forma, eu lembrei da minha argumentação com a Ângela da Kolbe com relação ao interior, né? Para que ela tivesse esse olhar diferenciado. E eu acho que a gente precisava também ter esse olhar com relação a cidades pequenas, que não tem um cinema, mas que a gente, através de um salão paroquial, a gente consegue reproduzir isso. Né? E tem sido muito bacana, porque a gente tem feito esses ajustes. A gente tem marcado em torno de 2 cidades por mês, né? Até mesmo para que a gente possa ter tempo dessa divulgação. Continua sendo gratuito. Tá? De forma alguma, ninguém está cobrando nada por isso. O que a gente pede é alimento, para que as pessoas troquem o ingresso pelo alimento não perecível. Por quê? Esse alimento fica com a paróquia.
sabe? Para ela poder justamente depois fazer essa distribuição da forma que ela faz todo mês. Até isso teve um planejamento muito criterioso, sabe? Nós fizemos uma arrecadação muito boa, muito boa. Inclusive no São Geraldo, Adriano, ele ficou encantado, ele nos abraçou de uma tal forma, muitos alimentos não perecíveis. 3.000 pessoas, veja bem. Foi muito, muito legal. E assim, aconteceu um ou outro de estar no cinema e falar assim, eu não trouxe o alimento, será que eu vou ter que voltar para casa? Eu falei, não, depois você leva para a sua paróquia, depois você deixa o alimento na sua paróquia. Então assim, aconteceu assim, 2 ou 3 casos dentro de 3.000, né? Enfim, então foi muito bacana. Aqui em Barbacena, como é que funcionou o esquema de retirada de ingresso? Foi... Aqui, qual foi a nossa estratégia? Aliás, até porque, como aqui em Barbacena já passou, acho que até para o pessoal que está acompanhando aqui de outras cidades que porventura veio a receber, vocês estão usando o mesmo método que vocês usaram em Barbacena? Mesma coisa. Barbacena, o que aconteceu? Nós temos 11 paróquias. Inicialmente, a gente não sabia que a gente ia continuar mais uma semana. A gente tinha feito uma programação, um planejamento de uma semana. Né? Então, e aí eram 12 sessões, na verdade 13 sessões com o lançamento, né? Então, nós distribuímos entre as paróquias de Barbacena. Então, cada paróquia sorteou o seu dia e o seu horário. E aí nós deixamos os ingressos na secretaria paroquial daquela paróquia, e aquela paróquia fez a divulgação dentro da sua celebração, dentro da sua comunidade, entendeu? Então, a pessoa ia lá, trocava e tranquilamente, né, deixava o alimento ali, pegava o ingresso, e no dia, às vezes chegou o caso da Penha, né, o próprio padre foi junto com a comunidade, então foi muito bacana, né? E a gente, dessas paróquias, nós também deixamos com o São Geraldo. São Geraldo não é uma paróquia, né? O São Geraldo faz parte da Piedade. Faz parte da Piedade. Mas nós deixamos na comunidade ali, com o Padre Adam, e foi também muito bacana, porque a gente tinha, como eu te falei, nós tínhamos 13 sessões. Uma sessão foi o pré-lançamento, que foi numa segunda-feira, que o cinema abriu só para esse pré-lançamento, e depois aí ficaram 12 sessões, 11 paróquias, mais uma, escolhemos São Geraldo. Entendeu? Então foi feito dessa forma. E hoje, como está sendo feito? Igual nós vamos agora em Antônio Carlos, 24 e 25 de agosto. A paróquia lá, do Padre Daniel, as pessoas que têm interesse vão até a secretaria, deixam o alimento e pegam o seu ingresso. E assim também vai ser em Viçosa, dia 30, né, na paróquia de Santa Rita de Cássia, com o Padre Paulo Johnny Quintão. Que bacana. Entendeu? E aí, para frente, vocês pensam levar esse filme ainda dentro do estado, fora do estado? Como que está esse planejamento? A ideia primeiro é o nosso entorno aqui, né? As nossas cidades. Tem muita cidade pequenininha, tem muita cidade boa, né? E que quer o filme. Então, primeiro é Minas, nós estamos correndo aqui. A gente esteve em São Paulo, fazendo alguns contatos lá com as produtoras de São Paulo. Eles mostramos o filme, levamos o filme, eles gostaram muito. Então, assim, aí as pessoas perguntam, quanto que vai para a plataforma? Ainda não sabemos, porque é aquilo que eu comentei com você hoje no início. Uma coisa é quando a pessoa vai ao cinema para poder assistir um filme. Ela se prepara para aquilo. Ela senta na cadeira, apagam-se as luzes. Então, assim, é ela e a mensagem ali do filme. Diferente de uma plataforma que você assiste, né, em casa e etc e tal. Então, a gente está optando por isso. Porque nós experimentamos, naquele primeiro momento, quando a gente trouxe alguns filmes da Kobe para Barbacena, né, porque a gente trouxe O Coração Ardente, Vivo, qual outro filme que a gente trouxe? Teve Madre Teresa, aquela teve de São José, São Maximiliano Kolbe, a gente chegou a trazer. Enfim, a gente trouxe alguns temas muito legais. Purgatório, foi muito bacana. Então a gente experimentou. O que é essa evangelização do cinema? Pra você ter uma ideia, o filme Vivo, que foi um filme sobre a Eucaristia, eu precisei de uns 12 minutos em casa, depois que eu cheguei em casa, para me acalmar. Eu saí do cinema em prantos. Fui chorando até em casa. Em casa ainda precisei tomar uma água e 12 minutos para me acalmar, de tão impactante que é o filme. Tão impactante que, assim,
sabe, o impacto que eu senti assistindo aquele filme. Então, assim, essas coisas que a gente experimenta, a gente gostaria também que as pessoas experimentassem. E é o que acontece com o nosso Sinais do Sagrado. E as pessoas estão perguntando, e o próximo? Porque se tem material de corte... Tem muita coisa aí, então. Mas também tem muitas outras ideias. Tem muitas outras ideias também. Mas é bom, talvez, até deixar mais pra frente, Claro, porque dá aquele gostinho de quero mais, a pessoa... A gente vibra com tudo, a gente vê beleza, né? A estreia, no dia 1º de novembro de 2013, foi algo assim inesquecível. A gente se emocionou. Quando a gente também teve a chance, logo depois de 6 meses de rádio e revista, também nos emocionou. Lançamento da revista, né? O lançamento da revista foi lindíssimo. Tem que curtir esse, de certa forma, curtir esse momento. Tá novo. Tá nem gatinhando. E tem um detalhe, isso é o que eu preciso contar para você. Isso foi muito comum de ver acontecer no cinema, mas isso que eu percebi no cinema, ele foi verbalizado por um amigo muito querido, que é o Ivan Leporati. Ele falou assim, e o Ivan, eu pedi para ele ser crítico. Falei, Ivan é um amigo assim, que eu tenho muito amor por ele, mas ele não é um amigo de estar ali plantado na igreja, aquela coisa, não é. E a opinião do Ivan, para mim, é muito importante. Eu falei, meu amigo, vá ao cinema, eu preciso que você veja o filme, que você me fale o que você achou desse filme. E aí eu fui ter o feedback do Ivan. E ele falou que ficou impactado, que ele ficou emocionado, que ele estava até engasgado, e foi muito bacana o feedback que eu tive dele. Mas ele fez um comentário que eu achei fascinante. Ele falou assim, Flávia, o filme acabou. Todos nós ficamos sentados em silêncio, parados. Do tipo assim, queríamos mais, sabe? Queríamos mais. E isso eu experimentei no pré-lançamento. Não foi, Sheila? O pré-lançamento a gente fez para as pessoas que participaram, para os familiares das pessoas que participaram, para esses asas. Os familiares desses asas que nos apoiaram, né, no filme, enfim. Só sei que aí deu fizemos para a mídia, né, para alguns formadores de opinião, a mídia em si, e enfim, 150 pessoas que a gente fez esse planejamento lá. E quando acabou o filme, todos ficaram caladinhos, sentados, olhando para a tela. Porque isso não acontece, Rei. A gente sabe que quando a gente vai ao filme, quando começa a subir o letreiro, a gente já levanta para não pegar fila, para não ter problema no estacionamento, não é assim? E ali ficaram todos paradinhos. Eu falei assim, Senhor, eu vou ter que levantar, né? Acho que eu vou ter que levantar e falar pro pessoal, gente, acabou, podem, vamos, né? Vamos. Então foi muito legal, sabe? Muito. E isso quando do lado de fora eu não escutava as palmas, sabe? Alguém sempre puxava as palmas assim pro final do filme. E não era nenhuma de nós. E nenhum da nossa equipe estava lá dentro do cinema para poder puxar. Falar, foi algo, né, premeditado. Não. Então sempre tinha algumas as palmas. Então isso foi muito, muito bacana. Além de ser bonito, mostra que o trabalho deu certo, né? E isso você não vai ver no streaming, né? Você não vai ver ninguém bater palma no streaming. Né? Eu já fui a filmes que tem hora que você sai do filme assim, você fala, gente, nossa, mas como é que pode? É muito boa, muito... Isso merece mais, né, do que só isso. E você viu o filme ali, é bacana isso das pessoas baterem palma, né? E o carinho. Ai, né, amiga? As pessoas saem e falam, eu preciso te abraçar. Eu tenho que te abraçar. Muito obrigada. Então, assim, não tem preço, Rei, não tem. Eu falo isso, mas a gente tem essa total concepção que não somos nós. Que seríamos de nós? Nós não somos capazes de fazer nada sem o aval dele, entende? Sem as bênçãos. Né? Vocês são um instrumento para o canal. Exatamente. Então, vou aproveitando que você já soltou que tem outros projetos. Que outros projetos? O que tem que você pode falar pra gente? Já tem alguma coisa assim que já está engatilhado, que pode vir por aí? Olha, foi maravilhosa, né? Foi muito bom a nossa ida para São Paulo, Expo Católica. E foi com esse intuito, né? Foi com esse intuito. De tentar trazer, de buscar ideias, né, amiga? Porque inicialmente a Ângela ficou encantada, porque o contato maior era com a Flávia.
e não conhecia a Flávia pessoalmente. Então ali parecíamos também grandes amigos, como aconteceu com o muchacho. O E a muchacho. gente teve essa graça. A gente, sabe, acaba o belo, o simples, fica muito íntimo. Então eles também se apaixonaram, porque eles viram o nosso empenho. Então eu lembro também de quando a gente estava em Curitiba, sabe, o Rei, e a Flávia cita às vezes do nosso café consagrado. O último café que nós realizamos foram aproximadamente 500 pessoas. Você pensa num café onde teve canção, teve oração, teve momentos de formação. As pessoas vão se alimentando. Então, quer dizer, uma trajetória muito grande. A Eco, a Escola do Coração, não sai do nada. A web também não. Nem a revista. Nem as exposições. Você pensa, numa igreja, a gente tem a exposição com mais de 50 artigos demonstrando como você vê o coração de Jesus. Um fez um pneu, o outro um cartão postal. Era material diferenciado, entendeu? Cada um com material do seu trabalho, do seu dia a dia. Então a gente tinha de papel a pneu. De uma poesia, de um tecido. Então, se é algo, tem muita coisa aqui dentro. Então, se a gente tem que dar uma sacudida, às vezes o tempo seu não é o mesmo tempo meu. Então, a gente está percebendo isso. E a gente tem essa delicadeza, também falou, agora é a hora. E o que acontece? Como eu te falei, a gente tem esse desejo interno, né, grande. A gente está sempre buscando ver coisas novas. E a gente viu muita coisa bacana que pode ser feita. A gente se sentiu inspiradas por muitas coisas que a gente viu na Expo Católica, né, Sheila? Na Expo Católica foi a primeira vez de vocês ou já tinham ido? Foi a primeira vez nossa. Em Curitiba foi empreendedorismo e fé. Empreendedorismo e fé. Tá. Curitiba foi um convite do Padre Joãozinho. Porque dentro do café, como eu te falei, no mês de julho, principalmente, a gente sempre buscava fazer algo diferente. E aí nós falamos, eu e Sheila conversamos, e aí, quem que nós vamos trazer? E aí começamos a falar, assim, quem que é o sonho? Qual que é a pessoa que você sonha em trazer aqui para um café? E a gente começou a pensar, Padre Marcelo, Padre Fábio. Não, Padre Joãozinho. Porque o Padre Joãozinho, ele é o autor de uma das músicas mais cantadas e que mais remete ao coração de Jesus, que é Conheço um Coração. Você sabe qual que é? Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, né? Tem o dom de amar, que sabe perdoar. Então, tem que ser Padre Joãozinho. Padre Joãozinho. Muito a ver com... Muito antigo. E Padre Joãozinho, da congregação, né? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, ele foi o nosso sonho. Sheila, sonho Padre Joãozinho. E trabalhamos para isso e conseguimos trazer Padre Joãozinho. E eu sempre falo isso, Padre Joãozinho veio como um sacerdote e foi embora como um amigo. Nós, o dia que a gente sentou para almoçar e nós ficamos quase até o jantar, a gente conversou muito profundamente, mostramos para ele tudo, etc e tal. E Padre Joãozinho, ele é muito inteligente, ele tem uma sensibilidade, uma percepção, e aí ele começou a brincar conosco. Primeiro ele nos apelidou. Ele nos chamava de sístole e de diástole, os dois movimentos do coração de Deus. E quando ele nos fez um convite, depois que ele foi embora e tudo mais, ele nos fez um convite para Curitiba e a gente aceitou e a gente foi. Eu acho que nem ele acreditou. Quando ele nos viu lá, né? Ele não acreditou que a gente realmente ia para Curitiba, né? Que a gente foi mesmo para Curitiba. E quando lá no meio da plateia, a gente de todo lugar do país, ele falou assim: estou aqui com sístole e diástole, vocês precisam conhecer essas meninas. Sabe isso aí que vocês estão falando, que vocês estão planejando? Vocês não têm noção, essas meninas estão anos-luz, né? Não foi? Então, assim, foi muito legal ele ter lembrado de tudo isso, falado um pouco dessa nova... Porque nós mostramos para ele tudo que a gente... nós estávamos fazendo ao longo desse tempo todo. Foi quando? Foi 8 anos? Foi quando a gente fez 8 anos? Não, amiga, 8 anos tinha... Não, foi antes. Foi antes? 2020, que ele veio antes da pandemia. Foi isso. Foi isso mesmo. 6, 7 anos. Então, assim, foi muito bacana ele enxergar esse empreendedorismo em nós, nos colocar como modelos e exemplo, sabe? Diante de tantas histórias, ou seja, né? A gente foi lá para absolver as coisas e, de repente, a gente acabou
passando. E a gente gosta de surpreender. Eu na parte comercial, a Flávia na parte de produção. E quando tem uns 5 anos, se eu não me recordo, 5, 4 anos atrás, a gente teve também a chance de retransmitir pela Rádio Capital, né, o programa do Padre Marcelo. Foi. Porque o nosso programa é Coração Sagrado. E hoje quem está conosco é o Padre Marcelo. A gente fazia a produção do programa todo. Né? Aí nós abrimos mão dessa produção para retransmitir Padre Marcelo Rossi. Isso. E desde então ele está conosco. E aí, um belo dia, uma amigona nossa em comum também, a Sandra, indo embora para São Paulo, a gente fez um kit, uma camisa bem grande para o Padre Marcelo, revistas, os livros de oração, vários postais. Lindíssimo. Fez um kit, falei, Sandra, entrega no Padre Marcelo para mim, você vai entregar o Galvão, que é um assessor dele. E eu não comentei nada com a Flávia. Se ele tirasse a foto, joia. Se não tirasse, joia também. Joia também. E alguns formatos de vinheta. Olá, bom dia, Sheila Machado, está no ar o programa Coração Sagrado. Olá, Flávia Borges, aqui é o Padre Marcelo. Bom dia, Asas. E, né, de repente eu doida pra contar pra ela, mas com medo de não dar certo, eu não, vou botar tudo pronto. Ele colocou em cima da batina a camisa, né? Tanto é que tá em uma das capas nossas de revista, ele também tá. E com a camisa do Sagrado Coração, ele fez essas vinhetinhas. Então, assim, a gente sempre tem esse hábito também de nos surpreender, cada um de uma maneira. Da sua maneira, né? E agora também, um mês atrás, também na Expo Católica, no domingo a gente teve a chance de ir no santuário também estar com o padre. E foi muito legal, porque assim, o Padre Marcelo faz parte da minha história. Eu lembro que eu atravessava a cidade a pé para trabalhar com um rádio enorme, era um microsystem, assim, debaixo do braço, porque eu tinha que ouvir o programa dele 9 horas da manhã. Entendeu? Lá onde eu trabalhava, eu precisava levar o rádio. Aí, na hora de voltar para casa, voltava com o rádio de novo. Então, eu atravessava realmente, subia morro, descia morro com aquele rádio enorme, mas é porque eu não podia perder Padre Marcelo. Quando na minha vida eu imaginei retransmitir o programa dele? Nunca. E eu sempre pensava assim, meu Deus, se eu encontrasse com o Padre Marcelo Rossi, eu acho que eu ia ficar tão emocionada, eu não queria falar nada, eu só queria olhar para ele e falar com o meu olhar, obrigada, sabe? Aquela coisa, obrigada por me aproximar de Deus tantas e tantas vezes. A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente pede para Deus. O Johnny fala bem isso, um psicólogo do nosso, cuidado. Cuidado com o que você deseja, hein? Cuidado, porque nessa nossa ida a São Paulo, a gente foi para o Mãe de Deus, né? O Santuário Mãe de Deus. Mas só que nós não sabíamos se a gente ia conseguir falar com ele, se aproximar, porque é muito grande, muita gente. Enfim, só que quando a gente pôs o pé na porta, ali já começaram alguns sinais. Primeiro que as pessoas que estavam ali anotando pediram o nosso nome. Eles estavam anotando o nome de caravana. Ou seja, uma caravana é, né, um ônibus grande. Aí nós falamos, nós somos caravana de duas. Aí eles, não, vou anotar também. Pode deixar que eu vou anotar a caravana de duas. De onde vocês são? Minas Gerais, Barbacena. Poxa, vocês não trouxeram queijo? Aí a gente já começou a brincar. Falou, poxa, você devia ter falado que a gente ia ter trazido um queijinho, sabe? Então ali já começou a gente se sentir acolhida. E com isso nós conseguimos entrar, conseguimos assistir a missa muito perto. Esse Galvão que ela levou presente há uns anos atrás, a Sandra, a gente estava em contato com ele, eu vou ver o que eu posso fazer. E ali a gente ficou muito pertinho, ele conseguiu, olha, daqui uma meia horinha, vocês vão entrar, vocês vão ficar aqui em tal lugar. Nós ficamos muito próximos a ele, né? E foi muito legal, eu preciso relatar para você minha emoção. Porque a hora que ele desceu cantando, eu fechei os olhos e falei, meu Deus, é essa a voz que me acompanha todas as manhãs. Porque sou eu que ponho o programa no ar. Né? Então, assim, todas as manhãs, essa é a voz. E eu falei, se eu abrir o olho, eu vou ver o dono da voz. Agora não é só a rádio, entende? Que eu só escuto. Agora eu também posso ver o dono. E aí ele desceu e foi muito emocionante. E aí, quando chegou na hora da comunhão, ele veio dar a comunhão pra gente. E foi muito bacana porque aquilo que eu tinha pedido lá anos atrás, de olhar para ele e falar obrigado com o meu olhar, eu tive ele assim. Né? Então, assim, e a coisa mais linda é que entre o olhar dele e o meu, o que tinha? Jesus Cristo.
Entendeu? Então foi muito, muito assim. A gente simplesmente silenciou, né, Sheila? Foi um momento que a gente. Também, porque eu já estava muito satisfeita de estar tão próximo a ele, né? Devia ter umas 20. Se tivesse onde nós estávamos, muito poucas pessoas. E o Galvão nos deixou lá. E na hora de receber a Eucaristia, na comunhão, nós recebemos a comunhão, eu fui para a fila. Será que o padre Marcelo vai me dar receber a comunhão? Nem olhei para baixo, ela estava lá atrás. Eu estava lá atrás. E ela conseguiu registrar esse momento. E eu não vi que ela tinha registrado o momento da comunhão. E na hora que eu fui, eu fiquei, poxa vida, meu Deus, estou recebendo, lógico, Jesus, o Senhor é muito importante para mim, mas esse padre ele também é muito abençoado. E isso eu fui rapidinho pegar, recebi, conversei um pouquinho com Jesus, falei, mas eu tenho que registrar a Flávia comungando também das mãos do padre Marcelo. E aí, na hora que ela foi, a gente tirou uma foto lindíssima. Foi. Ela recebendo a Eucaristia das mãos dele. Então, assim, tudo que a gente planeja, deposita dentro do coração de Jesus, Rei, não tem como florir. Se não floriu, realmente não era dele. É porque não era. E tudo como é dele é sempre muito mais do que a gente sonha ou pensa. Depois da missa, nós fomos lá receber uma bênção dele. Então ele ainda pôs a mãozinha nas nossas cabeças, entendeu? Rezou por nós, sabe? A gente ainda teve esse momento muito bacana com especial, ele. Né? Muito especial. Então, assim, nós saímos dali, assim, repletas, cheias, gratas, né? Sabe? E sem acreditar. Assim, por mais que a gente fale, né? A gente tem que ter fé, acreditar. Mas tem coisas que você fala assim, parece que tá tão distante. Porque às vezes eu falo muito isso, sabe, Rei? Igual Canção Nova, por exemplo. Às vezes, quando é um padre ou uma pessoa famosa, fica todo mundo querendo autógrafo, não sei o quê. E é muito difícil o acesso às pessoas. Mas se a gente for ver, Jesus está sempre ali, né? Na Eucaristia, à nossa disposição, seja ali no Santíssimo, né? E às vezes a gente se esquece disso, né? Que o Todo-Poderoso está ali, nos aguardando. E saber separar isso, né? Separar do motivo que você está ali, na verdade, Porque tem isso, né? Igual a gente estava comentando, que eu comentei com vocês antes, da época do Padre Fábio. Acabou se tornando assim mesmo uma coisa é o artista, né? Num certo momento é o artista. Mas depois você entende, você amadurecer naquele período de tempo ali, entender que não é isso, né? Que é outra proposta que tem, às vezes pra gente é meio complicado. E foi uma troca tão assim essencial, tão magnífica pra gente, sabe? A gente conheceu alguns padres também apaixonados pelo coração de Jesus, histórias da Ritinha, do próprio padre Marlon, né? A gente teve nos tocou profundamente. Uma pregação muito forte também sobre por que não evangelizar, empreender. A gente fala assim tanto, o dinheiro é pecado. Não, o dinheiro está aí também para a gente investir. Fazer um bom uso, né? Fazer um bom uso. E detalhe, eu acabei virando garota propaganda da Expo Católica. Que isso? Foi muito engraçado. Eram momentos de pocket show. E a gente se entregava ali, aqueles momentos, né? Mergulhava mesmo, né? Em oração e tudo mais. E num das divulgações, aí lá os famosos e eu, meu rostinho rezando, entendeu? Meu rostinho rezando nesse momento de entrega. Aí a Sheila... Se não é famosa, vai se tornar. Tá vendo? A Sheila olhando... Você aqui? Que momento que foi esse? É muito interessante a gente, sabe? Porque só foram o quê? Nós somos quarta de madrugada, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, voltamos terça à noite. Inclusive foi nesse voo, nesse avião da Voo e Pé. O coração de Jesus estava lá também, conosco, nos protegendo, então talvez não era a hora. A bem da verdade, nós passamos por uma turbulência. Eu nunca tinha passado uma turbulência como nós passamos aquela. E foi muito intensa, mas muito intensa. Mas eu pensei assim, eu acho que não chegou a minha hora. Eu acho que o coração de Jesus quer que eu faça muita coisa. Então eu fiquei calma, entendeu? Era algo assim, terrível. Foi uma turbulência terrível. Mas eu pensei, não, eu acho que não é ainda a minha hora. Eu acho que o coração de Jesus ainda tem muita coisa para fazer por ele ainda. Amiga, você já passou por isso em algum momento?
Tá tudo tranquilo, segue o fluxo, vambora, vai dar tudo certo. E nesses, quer dizer, uma semana juntas, a gente, né, tem muitas ideias, vão borbulhando, sabe? Então, E como lidar com isso? Porque vocês são inquietas, a Flávia, né? A Flávia, pelo que você falou, já é mais inquieta. não parece. E aí você tá ali, você estava no ambiente certo, no momento certo, com um filme recém-lançado. Como que você consegue conter isso, assim? Porque, pensa bem, você tá ali, olhando por essa visão aí de você levar mais o que vocês fizeram, o que vocês já fazem, ali tem o suprassumo da coisa. Assim, é engraçado, Rei, porque a gente tem muito essa sensibilidade, no sentido assim, de perceber a hora certa, o momento certo. Tudo a gente tem que ter estratégia, até para chegar nas pessoas, até para, né, como a gente abordá-las de forma... porque assim, a gente sabe que a gente tem um bom produto, a gente acredita nele, mas o outro não conhece. Entende? E sem assim, a gente tem que ter bastante o pé no chão, né? Uma produção, foi uma primeira produção. Tem muita coisa que pode melhorar? Muita coisa pode melhorar. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Né? Inclusive, a gente fez esse levantamento e falou assim, olha, se a gente pudesse voltar atrás, a gente faria isso diferente, né? Mas valeu, entende? Valeu pelo aprendizado, que foi muito, tudo é muito rico, né? Só não aprende, só não consegue, não dá um jeito de lapidar quem não quer. Né? Então, dentro desse cenário lá, a gente aproveitou de um tudo, assim, nós conseguimos tirar leite de pedra, digamos assim, sabe? E nós chegávamos no hotel, às vezes 9, 10 horas da noite, a gente ia conversar. Quer dizer, 24 horas mesmo. Teve um dia que nós ligamos a TV. Porque a gente só vai pensando, borbulhando, não freio, não. A gente, né, tem esse desejo da Eucaristia, às vezes diária também, que nos fortalece, Sim. que nos enriquece. Né? Vocês foram com um propósito, vocês fizeram uma imersão naquilo ali, de certa forma, né? Faz um bom network. Muito bom. E fora, assim, que a gente tem uma rede de contato e uma rede de apoio muito boa. Nós temos muitos bons amigos que, né, consolidou após... começou uma história bonita na Rádio Sucesso, inclusive tenho muito carinho com todos lá, mas dali, nessa parte comercial, onde eu sempre trabalhei na parte de propaganda, teve uma fidelidade muito grande de bons amigos, não só clientes, e eles também nos abraçaram. E a gente, assim, a gente não dá a nossa mãozinha não, a gente dá o corpo inteiro. Né? A gente tem um apoiador nosso aí também, e ele também, a gente acabou surpreendendo ele no meio da Expo Católica. Com jingle, com canto, com apresentação. Ei, eu se fosse você, faça sua viagem com a Nós fizemos a propaganda mesmo para a Jane na Expo. Detalhe, legal. A gente pegou um stand, que era um stand de LED, né? Um stand de LED que estava vazio e fizemos no stand de LED, que atrás ia aparecendo as cidades, os lugares e coisa e tal. E as pessoas estavam achando que ali era Jane Tour. Então já estava entregando cartão de visita para trocar contato, queria saber da Jane, etc e tal. Então foi muito legal. Que bacana, legal. Bom pro cliente, bom pra gente, bom pro telespectador. Não, tem que ser isso mesmo, tem que ser. A gente fala muito, né? Muita verdade. Não, mas acho que a gente consegue ainda passar aqui acho que deu até mais, né? Tem mais história? Se tiver mais história interessante, pode falar. Sempre tem, mas a gente pode guardar um pouquinho. Puxa uma aí, pra terminar. Sobre o filme, só pra gente terminar. Puxa uma coisa... Vocês acharam assim que foi aquele ponto... O ponto alto do filme? Não, as pessoas sempre saem muito impactadas com a história da Lula. Muitos não conhecem. Muitos conheciam muitas histórias dela que ninguém conhecia, surgiram. Por quê? Ali naquele período que a gente ficou ali, né, para poder receber as pessoas, e aí na primeira semana, enquanto um grupo saía, o outro entrava, muita gente perguntava assim, e o filme é bacana, é bom, da segunda sessão? E eu falava assim, aguarda o pessoal sair
e olha para o rostinho de cada pessoa que está saindo. Aí você vai ter a resposta. E realmente, sabe? As pessoas olhavam para o rostinho das pessoas que saíam, era tudo era impactante. Então, assim, pessoas vinham para contar histórias dos pais que tiveram contato, convívio com a Lola, que conseguiram conversar com ela, que, sabe, e que falaram isso, e que ia falar. Então, assim, foi bem legal, foi muito legal. Algumas pessoas também que deixaram bem em evidência. Como pode, humanamente falar, uma pessoa ficar 60 anos nesse movimento, sem água, sem dormir? Eu não sabia. Olha, eu não sabia que existiam as primeiras sexta-feiras dedicadas ao coração de Jesus. Eu não sabia também que ele abençoou todas as famílias que vão até ele. Entende? Então, assim... E o Padre Helder, ele faz parte também desse elenco bacana. E o Padre Helder é um amor, sabe? Assim, ele também foi um grande presente. E ele dá testemunhos, assim, muito bacana, conta histórias muito legais, né? Inclusive que quando ele vai visitar um doente, até ele explicar, né, que ele é o Padre Helder, né, ele fala assim: eu sou o padre do coração de Jesus, e que isso traz um alívio tamanho para as pessoas. Tá, sabe? Então, assim, foi muito legal, foi muito bacana. E quando a gente levou o filme para Lafayette, foi quando o Padre Helder assistiu pela primeira vez. Mas ele ficou tão feliz, mas tão feliz. E as pessoas saíam do cinema e iam cumprimentá-lo, sabe? Padre, o senhor estava muito legal, padre, muito bacana, padre isso, padre aquilo. Legal, e aquilo ele ia ficando cada vez mais, sabe, mais contente. Então, assim, agora de imediato são histórias assim que surgem, dessas histórias novas que surgiram, de pessoas que conviveram, que tiveram contato com ela, com a Lola. Teve alguém que comentou que recebeu uma grande graça. Só um adendo que eu acho que a gente não falou, ela se alimentava só da Eucaristia. Né? Todos os dias. E outra coisa, o filme trouxe isso foi muito bacana, um dado muito legal. Você ainda tem que assistir. Mas que Lola, ela teve a permissão, porque nenhum padre tem permissão para ter a hóstia consagrada dentro da casa paroquial. A não ser que tenha uma capela e que tem que dar autorização. O bispo tem que autorizar, etc. E tal. Lola tinha no seu quarto. É a única no mundo. Entendeu? Nenhum santo, por mais incrível que tenha sido os santos, né, da nossa igreja, nenhum teve isso. E essa permissão foi dada por 3 papas. Entendeu? E o que acontece? Lola fazia uma vigília, uma adoração constante, 24 horas, porque ela não dormia. E ela tinha o dom da ciência. Ela sabia direitinho que você estava chegando e tinha um cafezinho esperando por você. Muitas vezes pode abrir a porta porque o Reinaldo chegou. Então, assim, é algo maravilhoso. Forte. É muito, muito forte. Ela realmente assim, olhar para ela, olhar para história de vida dela, porque o que é interessante, Rei, não é o fato, o próprio Cláudio Bom Tempo, o Dr. Cláudio fala isso, não é o fato dela não comer, dela não beber, dela não dormir, é porque ela sofria muito, sabe, ela sentia dores, né, e assim, é como ela lidou com tudo isso, como ela viveu a vida dela, como ela optou por viver a vida dela. Você imaginou, Rei, você não dormir? Ficar ali constantemente, né? Constante oração, né? É difícil imaginar. O coração de Jesus. E Rei, quando você pensa na imagem do coração de Jesus, aquele coraçãozão para fora, você sabe por que o coração dele está para fora? Não. Isso foi um padre também. Em Juiz de Fora, a gente foi fazer uma entrevista com ele. Ele me perguntou: Sheila, sabe por que o coração de Jesus está para fora? Por quê? Porque ele não tem nada a esconder. Será que hoje o coração do rei poderia estar para fora? Bonito. Muita profundo, né? Traz muitas reflexões e muita reflexão. O coração de Jesus é um mergulho, Rei. Se você mergulhar nele, ele te leva para um grau de profundidade que é algo incrível. É assim, a gente sente, a gente percebe, a gente
sabe? É algo incrível. Então, é esse amor. É calor. É esse amor que a gente tem e que a gente gostaria que as pessoas experimentassem. Porque o que é bom precisa ser compartilhado, precisa ser dividido. Não pode ficar só pra gente, entende? A gente tem que... Então, por isso que a gente grita mesmo, a gente dá a cara pra bater, a gente vem aqui pra poder falar, a gente vai pra entrevistas, né, Sheila? A gente faz de um tudo para que realmente as pessoas experimentem, nem que seja por curiosidade, né? Não interessa o meio que vai te levar até ele, o importante é você ir. E a gente tem uma preocupação, sabe? Você tem 2 filhas, uma agora entrando na adolescência, eu tenho uma. Então, há uns 8 anos atrás, 6 anos atrás também, a gente fez um outdoor no Dia das Crianças, com aproximadamente umas 25 crianças. Né? Hoje elas já são jovens. Porque antigamente os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, muitas vezes os nossos vizinhos, a gente chegava na casa deles, tinha lá a imagem do coração de Jesus e do coração de Maria. E hoje pouco se fala. Quem está deixando esse legado para os nossos filhos? É verdade, isso também foi muito falado no filme. E as pessoas começaram a falar, na minha casa tem um quadro do coração de Jesus de Maria. A gente precisa disso, a gente precisa desses sinais dentro da casa da gente. E até hoje, o Rei, a Flávia está aqui, ela não me deixa mentir. Eu tenho essa grande preocupação de levá-la até o coração de Jesus sempre, mas especialmente no amor. Porque na dor, vou lá, estou desempregado, estou doente, estou aflito, eu vou no coração de Jesus, Ele está lá esperando. Mas e na gratidão também? É, né? exatamente. Então, assim, eu apresento com muita sinceridade da minha alma esse coração de Jesus para a Lara, para um estudo diário. Caraca, você está chateada? Por uma amizade, por um namoro. Quantas vezes, a Lara com 11, 12 anos, eu sempre pedi o coração de Jesus, um menino bom para a Lara. Começou a namorar tem pouco tempo, ele foi tão inteligente, no dia do coração de Jesus, na primeira sexta-feira, ele foi até lá pedindo para namoro. Ele deve ter vasculhado minha vida. Então, a internet tá aí, né? A gente tem que apresentar. Tá com uma briga com uma amiga, eu sou isso, mãe, eu sou aquilo. O que todas as mães normalmente fazem? Vai lá, fala com ela isso. Não, Lara. Acalma o seu coração no coração de Jesus. Eu vou te contar uma coisa até engraçada esses dias. Né, meu marido é fluminense, doente, gosta muito do Fluminense e ele ultimamente não está em bons momentos. Mas o ano passado ele foi campeão, né? Na Libertadores, não é isso? Acho que sim. E aí, foi campeão de alguma coisa. Não foi campeão. Então, e agora nos últimos tempos ele está bem lá na Lanterna. Na Lanterna. E fomos fazer uma viagem e a gente queria ir ver o jogo do Fluminense no Rio, no Maracanã. E ela, mãe, a senhora assim do coração de Jesus. A gente vai ir lá, porque a gente ia no Maracanã, mais de 50 mil pessoas, e a gente perder, e era justamente por um jogo contra o Palmeiras, que era líder. Mãe, eu confio no seu pedido do coração de Jesus. Eu falei, você também, mãe. Sim, quem sabe, né? Quem sabe? Rei. Nos 45 do segundo tempo, 0-0, de repente marca um golaço, 1-0 em cima do Palmeiras. Imagina a alegria dessa menina, ela me abraçando e cochichando no meu ouvido, toda a senhora pediu pro coração de Jesus. Então, assim, são coisas simples também, sabe? Sim. É trazer pro dia a dia. Sabe? Tinha um amigo que está doente, esses dias ela tem um amigão que ela gosta muito do senhor, e ele está com um momento delicado de saúde, todos os dias ela vai, mãe, já depositei uma aqui dentro do coração de Jesus. Então, quer dizer, ela tem que ter essa afinidade. Por quê? Faz sentido, Rei. Eu ir embora daqui, 20, 30, 40 anos, eu espero. E o que eu deixei para minha filha? Rei, ela está fazendo medicina. Ela é uma excelente engenheira. Nossa, ela é uma professora. E aí? Se ela não tem uma fé sólida? A mãe dela buscou tanto a vida inteira o coração de Jesus. Se eu puder passar um pouquinho desse amor do coração de Jesus para ela, eu acho que a minha missão... Sua missão tá feita, né? Isso é verdade. Ô, gente, eu queria muito agradecer vocês terem vindo, vocês terem topado participar. Para mim foi uma felicidade muito grande. Vou ser sincero que a gente sempre espera que seja muito bom, mas para mim foi ótimo. Desejo a vocês muita sorte, espero que vocês consigam aí seguir com o projeto de vocês, levarem adiante
agora o filme Recém-Nascido, né? E deixo o espaço aberto, tá? Quero a gente poder conversar ainda sobre outras coisas em off, tá, gente? Vocês não vão ficar sabendo, que vai ser surpresa, a gente tem que deixar aí uma coisinha no ar. Mas é isso. E espero que em breve também a gente consiga marcar de novo, contar mais histórias, contar até dos bastidores também, que eu acho que seria bacana a gente marcar para contar, porque tem muita coisa aí pra gente falar. Afinal, né, gente, 11 anos, né? Tem muita história, né? Tem sim. A gente que agradece. É sempre muito bom. A gente gosta muito. Já percebeu, né? De falar do coração de Jesus. E se deixar, a gente fala demais, né, amiga? A gente fala bastante, porque é o que a gente acredita, é o que a gente vivencia e é o que a gente gostaria de compartilhar com as pessoas. Eu queria fazer um encerramento também, desejando a todos que estão nesse momento também conosco a proposta de um novo coração em forma de poesia. Você permite? Claro, Sheila. Então o convite é esse. Intitulada Dá-me um Novo Coração, a poesia diz o seguinte: observo atentamente as batidas do meu coração e percebo nitidamente o descompasso, a explosão. Dá-me um novo coração, Senhor, menos intolerante, ansioso, menos tenso e aflito, menos exigente e orgulhoso, mais simples, mais bonito. Dá-me um novo coração, Senhor, onde transborda a paciência, a tolerância, a calma, o amor, onde com resiliência refaço no embaraço da dor. Dá-me um novo coração, Senhor, capaz de ouvir e não julgar, capaz da briga apartar, capaz de um segredo guardar, capaz da língua controlar. Dá-me um novo coração, Senhor, que renuncie à tentação, que revele a vitalidade, que ofereça o perdão e o milagre da gratuidade. Dá-me um novo coração, Senhor, quando a teimosia insistir, quando a vaidade manifestar, quando a mágoa resistir, quando o tom exaltar. Dá-me um novo coração, Senhor, para eu ser canal de graça, para eu transmitir a sua alegria, para eu levantar a taça, no gol marcado, a companhia. Dá-me um novo coração, Senhor, varre o pó, a tanta sujeira, varre o lixo existente em meu ser e deposita fé e esperança de um novo coração em mim bater. Muito obrigada, a gente adorou estar aqui. A gente, eu que agradeço. E para você aí, continue acompanhando a gente. Na próxima semana a gente traz mais um convidado especial. E lembre-se, fé. Tenha bastante fé que a gente consegue. Um abraço. Tchau, tchau.